Neste vídeo, vamos comentar questões referentes aos tópicos de administração de recursos materiais, cobrados na grande maioria dos editais do CESP e SEBRASP. Lembrando que esse conteúdo serve tanto para nível médio quanto superior. Vamos nessa! Questão número 1. No que se refere à conferência no recebimento de materiais e armazenagem, julgue o item seguinte. Situação hipotética. Depois de determinada empresa manter estoque médio de todos os itens de matérias-primas por 4 meses, ela decidiu reduzir esse tempo para 2 meses. Assertiva. No que tange aos itens da curva ABC, exatamente aqueles que permitem a maior redução possível nos valores financeiros dos estoques são os itens do grupo C. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Na classificação ABC de estoques, os itens são categorizados com base no valor financeiro e no impacto na operação. Itens do grupo A representam um alto valor financeiro, embora em menor quantidade. Itens do grupo B têm um valor intermediário, equilibrando custo e volume. Itens do grupo C são produtos de baixo valor financeiro, mas geralmente em grande volume. Quando uma empresa busca reduzir o tempo médio de estoque e minimizar custos financeiros, a maior economia ocorre ao ajustar os itens do grupo A, pois são os que representam o maior impacto econômico no estoque. Os itens do grupo C, apesar de serem volumosos, não proporcionam grande redução de valores financeiros quando ajustados, pois seu custo unitário costuma ser baixo. Questão número 2. Julgue o item seguinte, relativo à classificação de materiais e gestão de estoques. A classificação de um material hospitalar como permanente é considerado um atributo de flexibilidade em razão das características desse material. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A classificação de um material hospitalar como permanente segue critérios técnicos específicos e não é considerada um atributo de flexibilidade. Material permanente é aquele que, em razão de seu uso corrente, não perde sua identidade física, mesmo quando incorporado a outro bem, e ou apresenta uma durabilidade superior a 2 anos. No contexto da administração de materiais, a classificação do material em razão das características está relacionada ao atributo da abrangência, e não à flexibilidade. A abrangência diz respeito ao conjunto de critérios que definem o material dentro das categorias patrimoniais, considerando sua durabilidade, função e necessidade operacional. Já a flexibilidade refere-se à capacidade de adaptação dos sistemas de controle de estoque e categorização conforme demandas organizacionais, sem alterar a essência da classificação patrimonial. Questão número 3. Julgue o item seguinte, relativo à classificação de materiais e gestão de estoques. Estoques de vacinas de um ambulatório devem ser classificados por perecibilidade, devido às alterações físico-químicas que esses produtos podem sofrer. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. As vacinas são produtos sensíveis e sujeitos a alterações físico-químicas, que podem comprometer sua eficácia caso não sejam armazenadas corretamente. Por isso, na gestão de estoques, elas devem ser classificadas com base em sua perecibilidade, já que possuem prazo de validade restrito e exigem condições específicas de armazenamento, como controle de temperatura e umidade. A gestão eficiente desses estoques envolve monitoramento rigoroso, garantindo que os imunobiológicos sejam distribuídos e utilizados dentro do período adequado, evitando desperdícios e garantindo a segurança dos pacientes. Questão número 4. Julgue o item seguinte, relativo à classificação de materiais e gestão de estoques. Considerando o critério de importância operacional, os medicamentos analgésicos, que são considerados de alta criticidade em uma unidade de pronto atendimento, devem ser classificados, na classificação XYZ, como material de classe X. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A afirmativa está errada,
pois apresenta uma classificação incorreta dos medicamentos analgésicos dentro do modelo XYZ de gestão de estoques. Classe X, itens de baixa criticidade, cuja falta não causa impactos operacionais significativos. São substituíveis ou não essenciais para a continuidade das operações. Classe Y, itens intercambiáveis, relevantes para o estoque produtivo e para a entrega de produtos ou serviços ao cliente. Podem substituir itens das classes X ou Z, caso necessário. Classe Z, itens vitais, cuja ausência pode gerar prejuízos diretos, comprometendo a segurança ou a continuidade da operação. Dado que os medicamentos analgésicos são essenciais para o funcionamento de uma unidade de pronto atendimento, eles devem ser classificados como classe Z, já que sua falta pode comprometer a assistência aos pacientes e afetar diretamente a qualidade do atendimento. Questão número 5. A respeito da administração de patrimônio, materiais e logística, julgue o item a seguir. A curva ABC constitui um importante ativo para a logística empresarial, pois permite conhecer a dinâmica dos produtos utilizados por uma organização. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A curva ABC é uma ferramenta essencial na gestão de materiais e logística empresarial, pois permite a categorização dos produtos com base em sua importância financeira e operacional. Essa análise ajuda a compreender a dinâmica dos produtos utilizados por uma organização, otimizando decisões sobre compras, estoque e distribuição. A curva ABC classifica os itens da seguinte maneira: Classe A, itens de alto valor financeiro, que representam uma pequena parte do estoque, mas exigem controle rigoroso. Classe B, itens de valor intermediário, com volume e impacto equilibrados. Classe C, itens de baixo valor, mas geralmente em grandes quantidades, exigindo estratégias de gestão para evitar excessos desnecessários. Ao aplicar esse método, a empresa pode priorizar investimentos, reduzir custos de armazenagem e melhorar a gestão de recursos, garantindo maior eficiência logística. Questão número 6. No que se refere à conferência no recebimento de materiais e armazenagem, julgue o item seguinte. O estoque total de materiais de determinado fabricante de eletrodomésticos consiste no somatório de matérias-primas, materiais semi-acabados e componentes. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O estoque total de materiais de um fabricante de eletrodomésticos é mais abrangente do que apenas matérias-primas, materiais semi-acabados e componentes. Ele também inclui produtos acabados, os eletrodomésticos prontos para venda, materiais de embalagem, caixas, plásticos, espumas e outros materiais utilizados para proteger e apresentar os produtos. Materiais de consumo, itens utilizados no processo produtivo ou na manutenção, mas que não se incorporam ao produto final, como lubrificantes, produtos de limpeza, ferramentas de pequeno porte, etc. Peças de reposição, componentes mantidos em estoque para assistência técnica ou para produção futura. Portanto, o estoque total engloba todas as categorias de materiais que a empresa mantém para suas operações, desde a entrada dos insumos até a saída dos produtos finalizados. A assertiva limita o conceito de estoque total a apenas uma parte dos materiais existentes. Questão número 7. Acerca da função da administração financeira hospitalar, julgue o próximo item. Na administração dos estoques just-in-time, se mantém um estoque de segurança, para que na necessidade do produto, o material já esteja disponível. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O método Just-in-Time, JIT, tem como principal característica a eliminação de estoques excessivos, garantindo que os materiais sejam adquiridos e utilizados no momento exato da necessidade, reduzindo custos de armazenagem e desperdícios. Embora algumas organizações possam manter pequenos estoques de segurança para itens críticos, isso não faz parte da lógica do JIT, pois essa abordagem busca minimizar a retenção de produtos e garantir que os insumos cheguem exatamente quando são necessários, evitando a imobilização de capital em grandes volumes de estoque.
Questão número 8. Julgue o item seguinte, relativo à classificação de materiais e gestão de estoques. A manutenção do estoque de medicamentos importados é considerada uma vantagem quando, por questões negociais, ocorre a interrupção de um contrato de fornecimento internacional. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A manutenção de estoque de medicamentos importados pode ser uma estratégia vantajosa, especialmente em situações onde há interrupção de contratos de fornecimento internacional por questões negociais, logísticas ou regulatórias. Ao manter um estoque de segurança, a organização consegue evitar desabastecimento e garantir a continuidade do atendimento aos pacientes, reduzir impactos financeiros causados por flutuações cambiais e custos de importação emergencial, manter previsibilidade no abastecimento de medicamentos essenciais, minimizando riscos operacionais. Entretanto, esse estoque deve ser gerenciado estrategicamente, pois medicamentos possuem prazo de validade e requisitos de armazenamento específicos. A gestão eficiente evita desperdícios e altos custos de armazenagem desnecessária. Questão número 9. Julgue o item subsequente, a respeito da administração de recursos materiais. O setor de controle de estoques de materiais é responsável por definir que produtos devem ser mantidos em estoque, bem como a quantidade necessária e a periodicidade de reabastecimento de cada um deles. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O setor de controle de estoques desempenha um papel fundamental na gestão estratégica dos materiais, sendo responsável por definir quais produtos devem ser mantidos, bem como a quantidade necessária e a periodicidade de reabastecimento. Essa gestão é essencial para garantir a eficiência operacional, evitar excesso de estoque ou faltas que comprometam a produtividade e otimizar os recursos financeiros da organização. Algumas das principais atividades do setor incluem: análise de demanda, estudo da frequência e quantidade necessária dos materiais para atender às operações, monitoramento dos níveis de estoque, controle de entradas e saídas para evitar desperdícios e rupturas, definição de políticas de reabastecimento, estabelecimento de métodos como just-in-time, estoque mínimo ou revisão periódica conforme as necessidades organizacionais, gestão de fornecedores, garantia de prazos e condições adequadas para a reposição eficiente dos materiais. Uma administração eficaz dos estoques resulta em redução de custos, melhor aproveitamento dos recursos e mais segurança no fluxo de suprimentos. Questão número 10. Em um armazém, uma estrutura drive-through de estocagem formada por prateleiras porta-paletes foi instalada com um dos lados encostado na parede. Com referência a essa situação hipotética, aos critérios e técnicas de armazenagem e à gestão de estoques, julgue o seguinte item. As condições mencionadas na situação em apreço constituem um facilitador para a aplicação do sistema FIFO, primeiro a entrar, primeiro a sair. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O sistema drive-through ou drive-in, dependendo da configuração, é um tipo de armazenagem compacta, em que os pallets são colocados em profundidade em estruturas porta-pallets, geralmente com entrada e ou saída por um ou dois lados. Na situação hipotética, foi mencionado que a estrutura está encostada em uma parede, ou seja, possui acesso apenas por um lado. Esse arranjo impede a aplicação eficiente do sistema FIFO, First In, First Out, primeiro a entrar, primeiro a sair, porque os pallets mais antigos, que entraram primeiro, ficam na parte de trás da estrutura. Como o acesso é feito apenas por um lado, os últimos pallets colocados bloqueiam o acesso aos primeiros. Esse modelo é mais compatível com o sistema LIFO, Last In, First Out, último a entrar, primeiro a sair. Para que o sistema FIFO funcione adequadamente, é necessário acesso por dois lados, um para a entrada dos produtos e outro para a saída, o que não é possível quando a estrutura está encostada na parede. Questão número 11. Em um armazém, uma estrutura drive-through de estocagem, formada por prateleiras porta-pallets, foi instalada com um dos lados encostado na parede. Com referência a essa situação hipotética,
Aos critérios e técnicas de armazenagem e à gestão de estoques, julgue o seguinte item. Os guindastes sobre pneus constituem o equipamento de escolha para maior produtividade do armazém em apreço. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Os guindastes sobre pneus são equipamentos projetados para movimentação de cargas pesadas em ambientes externos ou em espaços amplos, como portos e grandes áreas industriais. No caso de um armazém com estrutura drive-through de prateleiras porta-pallets, a escolha mais produtiva seria o uso de empilhadeiras apropriadas, como empilhadeiras retráteis, ideais para espaços com corredores estreitos e acesso limitado. Empilhadeiras contrabalançadas, mais versáteis para operações logísticas internas. Sistemas automáticos de movimentação, caso o armazém utilize soluções de automação para maior eficiência. Os guindastes sobre pneus não são adequados para esse tipo de estrutura interna, pois demandam grande área de movimentação e altura para operar, tornando-se menos produtivos em comparação com equipamentos específicos para armazenamento em porta-pallets. Questão número 12. Em um armazém, uma estrutura drive-through de estocagem, formada por prateleiras porta-pallets, foi instalada com um dos lados encostado na parede. Com referência a essa situação hipotética, aos critérios e técnicas de armazenagem e à gestão de estoques, julgue o seguinte item. O inventário de mercadorias armazenadas em estruturas como a descrita na situação em questão, exige a remoção de todas as caixas das prateleiras para a efetivação das contagens. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A realização do inventário de mercadorias em estruturas de prateleiras porta-pallets não exige, necessariamente, a remoção de todas as caixas para a efetivação das contagens. O processo de inventário pode ser feito por meio de diferentes metodologias, como inventário cíclico, contagens periódicas de determinados itens sem a necessidade de esvaziar as prateleiras. Inventário rotativo, divisão do estoque em setores para contagens frequentes sem grandes interrupções. Uso de tecnologia. Sistemas como códigos de barras, RFID e leitores digitais permitem monitoramento sem remoção física dos itens. Apesar de algumas situações exigirem a retirada parcial de caixas para conferência detalhada, a remoção total não é uma regra, especialmente quando há sistemas de controle que garantem precisão sem interferir na organização do estoque. Questão número 13. Julgue o item seguinte, relativo à classificação de materiais e gestão de estoques. As perdas com a desvalorização de materiais permanentes mantidos em estoque são consideradas custos de depreciação na gestão de um estoque. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A afirmativa está correta, pois a desvalorização de bens tangíveis devido à obsolescência ou perda de utilidade caracteriza um custo de depreciação na gestão de estoques. Caso hipotético. Imagine uma empresa que mantém um estoque de televisores de tela de plasma. Com o avanço da tecnologia e a popularização das TVs de LED e OLED, os modelos de plasma tornaram-se obsoletos e menos atrativos para os consumidores. Para vender essas unidades restantes, a empresa precisou reduzir o preço de venda, representando uma desvalorização do estoque e um custo de depreciação. Recapitulando os conceitos. Depreciação, perda de valor de um bem tangível por obsolescência, desgaste ou perda de utilidade, exemplo, televisores de plasma. Amortização, redução do valor de ativos intangíveis com uso ao longo do tempo, exemplo, direitos autorais, patentes. Exaustão, diminuição do valor de recursos naturais esgotáveis devido à exploração, exemplo, jazidas de minério, petróleo. Uma correta gestão desses conceitos permite às empresas ajustar seus estoques, prevenir perdas e tomar decisões estratégicas sobre ativos. Questão número 14. Julgue o item seguinte, relativo à classificação de materiais e gestão de estoques. Se do ponto de vista quantitativo, 50% dos estoques de um almoxarifado forem produtos descartáveis, e estes representarem 5% do valor em estoque no depósito, então, pelo método da curva ABC, esses estoques deverão ser classificados na classe C, em função do valor da demanda.
Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. No método da curva ABC, os itens são classificados com base em seu impacto financeiro dentro do estoque, levando em consideração o valor econômico e não apenas a quantidade armazenada. A divisão normalmente segue este padrão. Classe A, itens de alto valor, mesmo que em menor quantidade, representando cerca de 80% do valor total do estoque. Classe B, itens de valor intermediário, correspondendo a aproximadamente 15% do valor do estoque. Classe C, itens de baixo valor, mas geralmente em grande volume, compondo cerca de 5%, ou menos, do valor total do estoque. Dado que os produtos descartáveis correspondem a 50% do volume do almoxarifado, mas representam apenas 5% do valor financeiro, eles se enquadram na classe C, pois possuem baixa participação no valor econômico do estoque. Essa classificação ajuda a focar os esforços de gestão nos itens mais valiosos e estratégicos. Questão número 15. Julgue o item subsequente, a respeito da administração de recursos materiais. A manutenção de grandes quantidades de materiais em depósito é vantajosa devido ao fato de reduzir os custos de armazenagem. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Manter grandes quantidades de materiais em depósito não reduz os custos de armazenagem. Na verdade, pode aumentar os gastos operacionais relacionados à estocagem. Os principais custos envolvidos na armazenagem incluem: espaço físico. Maior volume de estoque exige áreas maiores, elevando despesas com aluguel ou manutenção de infraestrutura. Manutenção e controle. Estoques elevados demandam mais monitoramento, controle de qualidade e sistemas de gestão eficientes. Risco de obsolescência e perdas. Materiais podem sofrer deterioração, vencimento ou perder valor de mercado, gerando prejuízos. Custos financeiros. Capital fica imobilizado em estoque, reduzindo a liquidez e impactando o fluxo de caixa da organização. A estratégia ideal é equilibrar os níveis de estoque, utilizando métodos como Just-in-Time para evitar excessos e curva ABC para priorizar itens de maior impacto financeiro. Questão número 16. No que se refere à administração de recursos materiais, julgue o item seguinte. Materiais críticos são aqueles de reposição específica, e a decisão de estocá-los deve ser tomada com base na análise de riscos a que a empresa estiver exposta. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. Materiais críticos são aqueles cuja reposição é essencial para a continuidade das operações, e sua gestão de estoque deve ser baseada em uma análise de riscos. A decisão de manter esses itens em estoque leva em consideração fatores como: impacto na operação. Se a falta do material comprometer a produção ou os serviços prestados, seu estoque deve ser garantido. Tempo de reposição. Se a aquisição do item for demorada ou depender de fornecedores internacionais, um estoque de segurança pode ser necessário. Custo de oportunidade. O armazenamento desses itens precisa ser equilibrado para evitar custos excessivos sem comprometer a disponibilidade. Criticidade na segurança. Em setores como saúde, engenharia e indústrias específicas, a falta de certos materiais pode gerar riscos à segurança ou ao funcionamento dos processos. Assim, a gestão estratégica de materiais críticos evita interrupções operacionais, garantindo que a empresa tenha respostas ágeis diante de desafios logísticos ou imprevistos. Questão número 17. As lojas A e B, pertencentes a uma mesma rede, estão localizadas em cidades de um mesmo estado. Na loja A, situada na capital do estado, as mercadorias armazenadas permanecem por pouco tempo no almoxarifado, por isso a quantidade do estoque é menor do que a da loja B. Na loja B, que fica no interior, são crescentes as reclamações de clientes sobre a falta de mercadorias, razão pela qual o proprietário planeja aumentar o nível de serviço. As duas lojas possuem o mesmo volume e perfil de vendas. Considerando essas informações e os múltiplos aspectos relacionados à gestão de estoques, julgue o item a seguir. Ao adotar o sistema de reposições periódicas, o proprietário da loja B deverá calcular o ponto de pedido de cada item para providências de reabastecimento.
Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. No sistema de reposições periódicas, os pedidos de reabastecimento são realizados em intervalos fixos de tempo, independentemente da demanda real dos produtos. Nesse método, não há necessidade de calcular o ponto de pedido individual para cada item, pois o abastecimento ocorre de forma programada e não baseado no consumo real. O ponto de pedido é um conceito utilizado no sistema de reposição contínua, onde as compras são feitas conforme os estoques atingem um nível mínimo pré-determinado, garantindo que os produtos estejam sempre disponíveis sem excessos. Já no sistema de reposições periódicas, as quantidades de compra podem ser ajustadas, mas o momento do reabastecimento segue um cronograma fixo. Caso o objetivo do proprietário seja melhorar o nível de serviço e evitar falta de mercadorias, ele pode adotar estratégias como ajustar os intervalos de reposição com base na demanda real, utilizar previsões de consumo para determinar volumes mais adequados de estoque, migrar para um sistema de reposição contínua caso seja necessário um controle mais preciso dos produtos essenciais. Questão número 18. No que se refere à administração de recursos materiais, julgue o item seguinte. Não há parâmetros definidos para o ressuprimento automático de materiais de demanda imprevisível, por isso esses materiais devem ser estocados. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Embora materiais de demanda imprevisível apresentem desafios no planejamento de reabastecimento, existem parâmetros estratégicos que podem ser adotados para minimizar riscos e evitar excessos ou faltas no estoque. Algumas abordagens que podem ser utilizadas incluem análise de histórico de consumo. Mesmo em demandas incertas, padrões sazonais ou registros anteriores podem ajudar a definir critérios de reposição. Estoques de segurança. Manter um nível mínimo de reserva para evitar desabastecimento, sem exceder o necessário. Modelos probabilísticos. Técnicas como gestão baseada em risco e previsão estatística ajudam a calcular reposição eficiente. Reposição sob demanda. Em alguns casos, a aquisição pode ser ajustada dinamicamente conforme sinais de necessidade operacional. Portanto, embora o reabastecimento automático seja mais complexo para itens imprevisíveis, há parâmetros e métodos de controle que evitam a necessidade de manter estoques excessivos. Questão número 19. As lojas A e B, pertencentes a uma mesma rede, estão localizadas em cidades de um mesmo estado. Na loja A, situada na capital do estado, as mercadorias armazenadas permanecem por pouco tempo no almoxarifado, por isso a quantidade do estoque é menor do que a da loja B. Na loja B, que fica no interior, são crescentes as reclamações de clientes sobre a falta de mercadorias, razão pela qual o proprietário planeja aumentar o nível de serviço. As duas lojas possuem o mesmo volume e perfil de vendas. Considerando essas informações e os múltiplos aspectos relacionados à gestão de estoques, julgue o item a seguir. A utilização do sistema Just-in-Time não constitui opção a ser considerada para a loja B reduzir custos de armazenagem e atender às demandas dos clientes. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O sistema Just-in-Time, JIT, é uma filosofia de gestão de estoques que visa minimizar a quantidade de estoque e reduzir custos de armazenagem, entregando os materiais ou produtos exatamente no momento em que são necessários. No entanto, o sistema JIT pode não ser a melhor opção para a loja B, pelos seguintes motivos. Localização no interior. A loja B está situada em uma cidade no interior, o que pode aumentar o tempo de reposição devido à distância do fornecedor e possíveis restrições logísticas. O JIT exige uma logística muito eficiente e fornecedores confiáveis para garantir que os produtos cheguem no momento exato da necessidade. Em locais mais afastados, pode haver dificuldades para garantir a pontualidade nas entregas. Aumento das reclamações de falta de mercadorias. Como a loja B já enfrenta problemas de falta de mercadorias, adotar o JIT pode agravar o problema de ruptura de estoque, pois o sistema depende de estoques mínimos e reposição constante. Qualquer falha na entrega pode levar à falta de mercadorias, o que pioraria ainda mais a situação. Necessidade de aumentar o nível de serviço. Para melhorar o atendimento e reduzir as reclamações dos clientes, a loja B pode
pode precisar aumentar os estoques ou utilizar um sistema de reposição mais flexível, como reposição periódica, garantindo que os produtos estejam sempre disponíveis. Portanto, o sistema Just-in-Time não é a melhor opção para a loja B, dado seu contexto de reclamações crescentes sobre falta de mercadorias e a localização no interior, onde a logística de reposição pode ser desafiadora. Questão número 20. As lojas A e B, pertencentes a uma mesma rede, estão localizadas em cidades de um mesmo estado. Na loja A, situada na capital do estado, as mercadorias armazenadas permanecem por pouco tempo no almoxarifado, por isso a quantidade do estoque é menor do que a da loja B. Na loja B, que fica no interior, são crescentes as reclamações de clientes sobre a falta de mercadorias, razão pela qual o proprietário planeja aumentar o nível de serviço. As duas lojas possuem o mesmo volume e perfil de vendas. Considerando essas informações e os múltiplos aspectos relacionados à gestão de estoques, julgue o item a seguir. O planejamento do dimensionamento dos estoques pode ser alterado pelo cálculo do retorno do capital para o equilíbrio da capacidade de fornecimento das lojas com seu lucro e sua liquidez. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O planejamento do dimensionamento dos estoques pode sim ser ajustado com base no cálculo do retorno do capital, pois esse indicador permite equilibrar a capacidade de fornecimento das lojas com a rentabilidade e liquidez do negócio. A relação entre estoques, lucro e liquidez é crucial para uma gestão eficiente. Algumas razões para essa conexão incluem: capital imobilizado. Manter estoques excessivos pode comprometer a liquidez, pois recursos financeiros ficam presos em mercadorias que podem demorar a ser vendidas. Risco de ruptura de estoque. Estoques insuficientes podem impactar as vendas, reduzir o nível de serviço e prejudicar a experiência do cliente, afetando a rentabilidade. Cálculo de retorno sobre o investimento. Empresas precisam analisar qual o impacto dos estoques no lucro, ajustando as quantidades e reposições conforme a demanda real e a estratégia financeira. Dessa forma, a decisão sobre o dimensionamento dos estoques deve considerar dados financeiros e operacionais, buscando equilíbrio entre atender a demanda dos clientes e manter a saúde financeira da empresa. Questão número 21. No que se refere à administração de recursos materiais, julgue o item seguinte. Além de dar celeridade ao processo de vendas, o código de barras é uma importante ferramenta para aprimorar qualquer processo que envolva controle de mercadorias. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O código de barras é uma tecnologia fundamental para aprimorar processos de controle de mercadorias, indo muito além da aceleração das vendas. Ele melhora a eficiência em diversas áreas da gestão de recursos materiais, proporcionando benefícios como rastreabilidade, facilita o monitoramento do fluxo dos produtos, desde o recebimento até a saída do estoque. Redução de erros, minimiza falhas operacionais em registros de entrada e saída de mercadorias. Gestão de inventário, permite controle mais preciso dos níveis de estoque, auxiliando na reposição e organização de materiais. Otimização logística, melhora processos de armazenagem, transporte e distribuição, tornando as operações mais ágeis. Segurança, ajuda na prevenção de fraudes e extravios, garantindo maior confiabilidade nos dados de movimentação dos produtos. O uso de códigos de barra se tornou um padrão global na gestão de mercadorias e operações logísticas, permitindo eficiência e integração entre fornecedores, distribuidores e pontos de venda. Questão número 22. A respeito da administração de patrimônio, materiais e logística, julgue o item a seguir. O sistema automatizado Cardex permite que a organização tenha controle sobre os seus estoques mediante um inventário eletrônico. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O sistema Cardex é, de fato, um sistema manual ou semiautomático de controle de estoques, não sendo automatizado ou eletrônico. Ele utiliza fichas ou registros físicos para acompanhar as movimentações de entrada e saída de materiais, de forma organizada e padronizada, permitindo o controle de estoque sem a necessidade de tecnologia avançada.
Em sua versão mais simples, o Cardex depende da organização física dos registros e da atualização manual das informações. Em sua versão semiautomática, ele pode utilizar equipamentos mecânicos, como fichários ou gavetas deslizantes, para facilitar a movimentação e o acesso aos materiais, mas ainda sem o nível de automatização ou integração eletrônica de sistemas modernos como o ERPS. Porque a assertiva está errada. O sistema Cardex não é eletrônico nem automatizado no sentido moderno da palavra. Ele se baseia em registros físicos ou parcialmente mecânicos, o que o distingue de sistemas totalmente automatizados e eletrônicos. Sistemas eletrônicos modernos, como os ERPS, oferecem controle em tempo real, integração de dados e automatização de processos, características que não são atribuídas ao Cardex. Questão número 23. No que se refere à conferência no recebimento de materiais e armazenagem, julgue o item seguinte. Balanças contadoras pesadoras conferem maior precisão à verificação quantitativa de insumos que envolvam grande quantidade de pequenas peças como parafusos. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. As balanças contadoras pesadoras são ferramentas essenciais para a conferência quantitativa de insumos compostos por grandes quantidades de pequenas peças, como parafusos, porcas e componentes eletrônicos. Esses equipamentos funcionam com base em um cálculo de peso médio unitário das peças, permitindo que, ao pesar uma determinada quantidade, o sistema estime com precisão o número de itens presentes na amostragem. As principais vantagens incluem rapidez na contagem, evita processos manuais demorados e propensos a erros. Precisão elevada, garante maior confiabilidade na conferência de materiais. Redução de desperdícios e falhas, minimiza perdas e erros de controle no estoque. Por isso, balanças contadoras pesadoras são amplamente utilizadas na armazenagem e conferência de insumos industriais e logísticos, otimizando a gestão de estoques. Questão número 24. Julgue o item seguinte, relativo à gestão patrimonial. Nos órgãos da administração direta do governo federal, os inventários físicos eventuais de bens patrimoniais são aqueles que podem ocorrer a qualquer tempo, por iniciativa do órgão fiscalizador ou do dirigente da unidade gestora. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. Nos órgãos da administração direta do governo federal, os inventários físicos eventuais de bens patrimoniais são realizados sem uma periodicidade fixa, podendo ocorrer a qualquer tempo, conforme necessidade. Eles podem ser promovidos por órgãos fiscalizadores ou por dirigentes das unidades gestoras, geralmente em situações como auditorias e inspeções realizadas por órgãos de controle, troca de responsáveis pela gestão patrimonial na unidade, revisão de bens móveis e imóveis para conferência e ajuste, investigação de irregularidades ou necessidade de atualização patrimonial. Além desses inventários eventuais, existem os inventários periódicos, que seguem um cronograma previamente definido para garantir a regularidade na verificação dos bens. Questão número 25. Considerando que 6 geradores de energia do parque tecnológico de determinado órgão estejam inoperantes, julgue o próximo item, acerca de inventário, alteração, baixa e controle de bens. As informações sobre o estado de conservação de cada um desses geradores poderão ser obtidas no inventário analítico de bens. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O inventário analítico de bens é um registro detalhado que contém informações sobre cada ativo patrimonial, incluindo seu estado de conservação, localização, histórico de manutenção e outras características relevantes para a gestão patrimonial. No caso dos 6 geradores inoperantes, o inventário analítico pode fornecer dados como condição atual dos equipamentos, operacional, inoperante, danificado, obsoleto, data da última manutenção e histórico de intervenções realizadas, motivo da inoperância, problema técnico, desgaste natural, necessidade de substituição, valor contábil atualizado e possibilidade de baixa ou recuperação.
Esse inventário é essencial para garantir transparência na gestão dos bens públicos, permitindo tomada de decisão eficiente sobre reparos, substituições ou baixa patrimonial. Questão número 26. Considerando que 6 geradores de energia do parque tecnológico de determinado órgão estejam inoperantes, julgue o próximo item, acerca de inventário, alteração, baixa e controle de bens. Constatado o desaparecimento de algum desses geradores, sem que se tenha identificado o responsável pelo sumiço, o detentor da carga patrimonial deverá solicitar ao chefe imediato providências, no que diz respeito à abertura de sindicância para apurar responsabilidades. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. Quando há o desaparecimento de um bem patrimonial e não há identificação do responsável, o procedimento adequado é a solicitação formal ao chefe imediato para que sejam tomadas providências, incluindo a abertura de sindicância para apuração das responsabilidades. Esse processo visa investigar as circunstâncias do desaparecimento e identificar possíveis responsáveis, garantir transparência na gestão patrimonial, evitando irregularidades no controle dos bens públicos, preservar os registros contábeis e administrativos, assegurando conformidade com normas de prestação de contas, definir medidas corretivas, como reposição do bem, penalidades ou ajustes nos processos de gestão patrimonial. A correta administração dos bens patrimoniais exige rigor no controle e na responsabilização, garantindo segurança no uso e na preservação dos recursos públicos. Questão número 27. Com relação a aspectos pertinentes ao recebimento e à armazenagem de materiais, julgue o item a seguir. A verificação das informações constantes na nota fiscal, também considerada como recebimento provisório, faz parte da etapa de entrada de materiais em um setor de armazenagem. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A verificação das informações da nota fiscal faz parte do recebimento provisório de materiais e ocorre na etapa inicial do processo de entrada em um setor de armazenagem. Essa conferência é essencial para garantir compatibilidade entre pedido e entrega. Confirma se os materiais recebidos correspondem ao que foi solicitado. Verificação de quantidades e especificações. Confere se os itens estão corretos em relação à descrição da nota fiscal. Checagem de condições físicas. Avalia possíveis danos ou irregularidades antes da aceitação definitiva dos produtos. Registro e controle patrimonial. Garante que os materiais sejam corretamente identificados e registrados no sistema de gestão. Após essa análise inicial, os materiais podem passar para um recebimento definitivo, onde são integrados ao estoque e armazenados conforme os critérios da empresa. Esse processo evita erros e garante a segurança e confiabilidade na movimentação de insumos. Questão número 28. Com relação a aspectos pertinentes ao recebimento e à armazenagem de materiais, julgue o item a seguir. A verificação das especificações técnicas de medicamentos entregues em um hospital caracteriza-se como etapa de conferência quantitativa de materiais. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A verificação das especificações técnicas de medicamentos entregues em um hospital caracteriza-se como uma etapa de conferência qualitativa de materiais, e não quantitativa. Vamos entender a diferença. Conferência quantitativa refere-se à verificação da quantidade dos materiais recebidos. Isso envolve contar o número de caixas, frascos, ampolas, comprimidos, etc., e comparar com o que consta na nota fiscal e no pedido de compra. O foco é no quanto foi entregue. Conferência qualitativa refere-se à verificação das características e atributos dos materiais recebidos, para garantir que correspondam às especificações técnicas exigidas. No caso de medicamentos, isso inclui verificar nome do medicamento e princípio ativo, dosagem e concentração, forma farmacêutica, comprimido, solução injetável, etc., número de lote, data de fabricação e prazo de validade, integridade da embalagem, condições de armazenamento e transporte, se aplicável, aspecto físico do produto, cor, odor, consistência, etc.
A verificação das especificações técnicas garante que o hospital está recebendo os medicamentos corretos, com a qualidade e dentro dos padrões exigidos para uso seguro e eficaz nos pacientes. Essa análise detalhada das características do produto é, por sua natureza, qualitativa. Questão número 29. No que se refere à administração de recursos materiais, julgue o item seguinte. Faturas e duplicatas são exemplos de títulos para cobrança no processo de pagamento de fornecedores. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A afirmativa está errada, pois faturas e duplicatas são documentos que integram o processo de cobrança, mas possuem funções distintas dentro da administração de recursos materiais. Explicação dos termos: nota fiscal, documento fiscal emitido pelo vendedor, que acompanha a mercadoria e serve como comprovação da transação para fins de recolhimento de tributos. Seu canhoto é utilizado para protocolo de recebimento. Fatura, documento comercial que informa as condições de venda, especialmente em compras a prazo, detalhando valores e prazos de pagamento, está diretamente relacionada à nota fiscal. Duplicata, título de crédito vinculado à fatura, utilizado para a cobrança do comprador. Cada vencimento previsto na fatura gera uma duplicata correspondente, cuja quitação comprova o pagamento da obrigação de compra. Nota fiscal fatura, combinação da nota fiscal e da fatura em um único documento, simplificando registros fiscais e comerciais. Assim, a afirmativa está incorreta porque a fatura não é um título de cobrança como a duplicata. Questão número 30. Com relação a aspectos pertinentes ao recebimento e à armazenagem de materiais, julgue o item a seguir. O tempo em que um produto será mantido em armazenagem e as embalagens utilizadas são fundamentais para a definição do layout de armazenagem. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O tempo de armazenagem de um produto e as embalagens utilizadas são fatores essenciais na definição do layout de armazenagem, pois impactam diretamente a eficiência e segurança do armazenamento. Aqui estão alguns aspectos que influenciam essa definição. Tempo de armazenagem. Produtos com alta rotatividade precisam de acesso facilitado, enquanto itens de longa permanência podem ser armazenados em locais menos estratégicos. Tipo de embalagem. Materiais frágeis exigem locais seguros e controle ambiental, enquanto produtos robustos podem ser empilhados ou armazenados em racks, sem preocupações estruturais. Conservação e espaço. Embalagens volumosas demandam mais espaço físico, impactando o layout dos corredores, prateleiras e áreas de movimentação. Fluxo operacional. A disposição dos itens no estoque deve considerar frequência de retirada, reposição e transporte, garantindo um fluxo eficiente sem gargalos logísticos. Portanto, uma organização estratégica do layout melhora a gestão do espaço, segurança dos produtos e eficiência na movimentação de materiais, otimizando custos e operações.